Aí, povo de Deus, agora sim também pelo nosso canal na New Estúdio Assessoria, que permite ver uma rádio sobre medida para você, trazendo para vocês o melhor do clamor das 20 horas, intitulado Os 300, sob a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô, glórias! Amados, vocês que estão aí pelo YouTube, pelo canal do YouTube, não deixem de compartilhar essa programação. Entra, se inscreva, toca o sininho, senta o dedo aí, dá o seu like aí, senta o dedo aí, compartilha, para que todos possam também compartilhar junto com a gente a palavra e as mensagens que o Senhor manda para o nosso rico pão diário. E se você teve tempo para Deus hoje, levanta a sua mãozinha aí, dá um glória a Deus aí, povo de Deus. Ô, glória. Ô, glórias! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ô, Deus. glória. É isso aí, povo de Deus. Vamos dar um glória. Ô, glória. Glória que sobe, glória que desce. Certo, meu pastor? É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara. Glória a Deus. Aleluia. Dessa maneira. É isso Dessa aí. maneira. Olha, povo de Deus, e hoje Deus vai falar conosco lá em Ruth, hein? Ele veio com a mensagem num devocional no nosso pão diário aqui, com o título de Asas de Refúgio. E essa leitura, como eu falei agora há pouco, está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 1 ao 9, né? Que a nossa evangelista Ariane estará trazendo a palavra que está no nosso livro sagrado, no nosso manual de vida. Amém, Ariane? Amém, pastor. Boa noite a todos. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cuja moças estivestes, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse-lhe: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, sua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Amém. 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 E graças a Deus, ô glórias. Sabrina está na área. Sabrina trazendo o nosso devocional hoje com o título Asas de Refúgio. Sim. Ok? Nosso pão diário de hoje, do dia 4 de agosto. Piscamos e nos encontramos no segundo semestre do ano. Eu vou só pedir para o Estúdio B abaixar o volume ali do retorno. Tá bem? Então, estamos na segunda metade do ano, gente. Que loucura. Foi ontem que era janeiro. Me lembrem, quando eu terminar aqui a ministração, que eu já vou fazer as nossas petições. Nem acredito que chegou já os meses da petição. Eu fiz petição o mês inteiro. Todos os meses eu fiz petições, mas não posso deixar de fazer de novo esse ano, que já virou nosso momento, né? Nossa campanha específica aqui do Clamor das 20 horas. Mas vamos lá.
Nosso pão diário de hoje tem como título Asas de Refúgio. E ele vai nos contar assim. Felipe e Sandra, olha, nomes portugueses brasileiros, emocionados com as histórias de crianças refugiadas, abriram o seu coração e o seu lar para duas delas. Depois de buscá-las no aeroporto, dirigiram quietos e ansiosos para casa. Questionavam se estavam preparados, mesmo não compartilhando a mesma cultura, idioma ou religião. Ainda assim, eles seriam os resgatadores para aquelas preciosas crianças. Boaz ficou comovido com a história de Ruth. Ele ouvira sobre como ela tinha deixado seu povo para apoiar Noemi. E quando Ruth veio colher em seu campo, Boaz a abençoou com esta oração: que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ruth lembrou Boaz de sua bênção quando ela interrompeu seu sono uma noite. Despertado pelo movimento em seus pés, Boaz perguntou: quem é você? E Ruth respondeu: sou sua serva. Estenda as abas de sua capa para mim, pois o Senhor é resgatador de minha família. A palavra hebraica para abas da capa e asas é a mesma. Boaz deu refúgio a Ruth, casando-se com ela, e seu bisneto Davi repetiu a história deles em seu louvor a Deus de Israel, dizendo: como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. E o versículo que fica destacado para essa noite é: estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador de minha família. Versículo 9. E a reflexão que fica para nós essa noite é: alguém já te acolheu? Como você se sentiu? De que maneira, grande ou pequena, você acolhe, você provê refúgio aos outros? Pai, nós nos abrigamos em Ti. Usa-nos para estender o Teu refúgio aos outros, o Teu acolhimento aos outros. E eu quero começar contando, né, assim, parte da ministração, que esse final de semana foi a conferência de jovens da minha igreja, a primeira conferência de jovens da igreja que nós estamos frequentando, e foi uma bênção. E foi algo que foi nos ofertado, né, foi nos compartilhado que haveria essa conferência lá em janeiro, quando eu comecei a frequentar o grupo de jovens. E eu lembro que a data da conferência era dia 1 e dia 2 de agosto. E quando a líder falou lá, vai ter a primeira conferência do grupo de jovens da igreja, e eu gostaria que todos vocês se voluntariassem, que vocês nos ajudassem nessa obra e tudo mais. E, gente, pra vocês terem uma noção, eu caí no grupo de intercessão. Foi muito bom. E durante todos esses meses que nós começamos a planejar essa conferência, que foi esse final de semana, eu fui também o período que eu estava conhecendo a eles e eles estavam me conhecendo. Então, foi tipo assim, eu cheguei para minha líder nessa mesma noite, ela não me conhecia, eu não conhecia ela, mas eu falei assim, olha, eu sou nova, mas eu estou mais do que disposta para ajudar vocês, pode contar comigo. E aí eu estava lá, servindo, né, não só nos cultos, mas também no grupo de intercessão, para orar pelo propósito da conferência, mas acabou que esse grupo, ele orava para além, né, oração nunca é demais, então sempre chegava alguém com um pedido de oração, né, para agregar ali, cada vez mais pessoas querendo fazer parte também. E a gente foi se envolvendo, né, porque você cria laços com as pessoas. E aí quando foi no sábado, que foi o último dia da conferência, a conferência foi uma bênção, né, a gente, assim, surpreendeu as nossas expectativas. É um grupo novo de jovens, é uma igreja que não tem muitos jovens adultos ainda, mas Deus levou, sabe, bastante jovens que estão aqui nos Estados Unidos, que muitas das vezes perdem a sua identidade por conta da cultura, né, que vivem todos os dias. E ali nós conseguimos pregar a palavra. O tema da conferência foi vida.
né? Justamente ali no capítulo em que Jesus diz, eu sou o caminho, inclusive o nome do nosso grupo em inglês significa o caminho. Então, e é o versículo que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles já haviam tido uma ministração, não chegou a ser uma conferência, mas com o tema vida, ou com o tema verdade, e agora foi a vida, porque nós estamos no grupo todas as sextas-feiras pregando sobre o caminho. É bem bacana, né? E aí, quando foi no sábado, no fim da conferência, nós falamos lá no grupo como havia sido uma bênção. E eu falei justamente, né, agradeci a todos pela oportunidade de ter participado e agradeci principalmente pelo acolhimento que eles me deram, pela forma com que eles me acolheram, com que eles me colocaram como parte deles e já me tratam como alguém, vamos por assim, da família, sabe? E isso é muito precioso. Principalmente nós que estamos aqui em outro país, eu acredito que no Brasil é um pouco mais difícil nós termos esse sentimento. Porque é a nossa casa, a gente sente que a gente é dono do asfalto que está na calçada, né, do poste de luz que está na rodovia. A gente tem um sentimento de pertencimento no Brasil que a gente só presta atenção quando a gente está fora dele. E aqui é muito difícil, né? Aqui, às vezes, você anda na rua, principalmente com toda essa questão dos imigrantes, né, da xenofobia que existe até muitas das vezes por parte de outros imigrantes também. Você anda na rua, às vezes, olhando para os lados assim e pensando, cara, eu não pertenço a esse lugar, sabe? Não é um brasileiro que está na minha frente na fila do banco, não é um que está do meu lado no mercado, não é meu isso daqui. Então, prestamos ainda mais atenção nessa sensação. E quando tem uma pessoa que te acolhe, uma pessoa que, sabe, abre as portas da casa para você, te inclui na vida dela, te faz realmente, né, se sentir ali que você tem com quem contar, ainda que de maneira superficial, porque a gente também aprende que a gente não pode contar tudo para todas as pessoas e tudo mais. Ainda assim, você encontra, sabe, aquela sensação de casa, aquela sensação de tipo, ai, tá tudo bem, né? Né, estamos aqui pertencendo, estamos existindo no mesmo lugar. E é assim com cada pessoa que nós encontramos aqui, graças a Deus, né? Inclusive, esse final de semana foi muito especial. Nós tivemos a visita de amigos aqui em casa, foi a primeira visita que nós tivemos assim. Então, foi algo que nós olhamos, né, e falamos assim, cara, que bacana experienciar isso de uma forma tão diferente, porque até mesmo no Brasil, lógico, nós íamos visitar a avó Ana todos os meses, mas não recebíamos ninguém em casa. Era muito difícil depois que a live ficou, né, que veio a Covid, e aí nós paramos de receber os grupos em casa. E mesmo quando nós recebíamos, era ali só para gravar o programa. E aí depois tinha um café, tinha um bolo, mas as pessoas iam logo para casa. Não tinha aquela coisa de tipo, ai, final de semana fulano vai vir tomar um bolo, vai vir comer um bolo. Ai, final de semana fulano vai vir fazer um churrasco. A gente fazia disso um grande evento, né? Não era algo corriqueiro, não era algo normal. E aqui não, aqui é uma cultura um pouco diferente, assim, que a gente se vê programando coisinhas com outras pessoas durante a semana. Então, isso muda muito a sensação de acolhimento que você tem, de pertencimento. E aqui a palavra sobre Ruth não foi diferente daquilo que nós vivemos aqui, e que talvez você também já tenha vivido ao frequentar um lugar novo, ao frequentar, né, e precisar fazer laços ali, porque Ruth, ela saiu, né, ainda que ela fosse viúva e ela tivesse direito de voltar para casa dos seus pais e casar novamente ali com alguém da sua própria família, da sua própria etnia, né, dos seus próprios costumes, não, ela tinha a noção de que, tipo, olha, ele morreu, né? O meu marido morreu, tá tudo bem. E eu vou continuar com a senhora, vou continuar com Noemi, e o seu Deus vai ser o meu Deus, e aonde você vai, eu vou, e vai ser nós duas, nem que seja viúvas pro resto da vida. E ali, mesmo Noemi estando super amargurada e até mesmo de certa forma ríspida com ela não larga Noemi nesse momento difícil e faz, né, realmente aquilo que ela havia dito de tornar o Deus de Noemi o Deus dela. Então, e ali, lógico, vai passando um tempo, Noemi vai instruindo Ruth sobre o que fazer, onde trabalhar, né, com quem, não sei quem. Aí Ruth vai seguindo esses passos e ela encontra não só o favor do Senhor sobre a vida dela, mas também de um servo de Deus que a resgata, que a faz se sentir acolhida e que
propõe, né, um novo sentimento de pertencimento tanto para ela quanto para sua sogra. E ali eles são somente os pais, não, os pais ou os avós de Davi? É os pais, porque Davi é filho de Jessé. Lembrei aqui, né, da árvore, mas enfim. E aí, gente, isso é muito bacana. E nós, né, o Pão Diário nos leva à reflexão de se você já se sentiu acolhido, assim como eu contei para vocês, como nós aqui estamos nos sentindo acolhidos, não só pela igreja, mas pelas pessoas que nós fazemos amizades aqui, né? Eles trazem essa sensação para nós de que tem um espaço para você também, tem lugar para você, não tem ninguém competindo contigo aqui, porque olha, aqui não é uma situação também a flor, né? Nossa, cheiro de rosas e tudo mais. Tem muitas pessoas que são maldosas, mas ainda assim existe os filhos de Deus que sabem propor um lugar na mesa e mostrar que aquele lugar é seu, né? Não tem por que brigar por ele. E como também, se você refletir, né? Se você já acolheu alguém, se você pode acolher alguém de uma forma grande, mas também de uma forma pequena, que você dá esse sentimento aos outros. E é muito interessante porque na nossa igreja a gente já tá meio assim que encontrando os nossos lugares de serviço. Ah, eu bato carteira mesmo em todos os cultos de jovens porque eu amo estar naquele lugar. Então eu já vou vendo que as pessoas ficam, se você quer servir em tal dia, você quer fazer tal coisa tal dia, e eu vejo que num bom dia sorridente que eu dou para outra pessoa dentro da igreja, que é um visitante, né? Porque por Orlando ser uma cidade turística, a nossa igreja tem constantemente bastante visitantes. Quando nós olhamos para trás e falamos, bom dia, seja bem-vindo, nós também provemos o mesmo acolhimento que um dia proveram a nós. Então, de qualquer forma que você faça isso no seu dia, ou que você possa começar a fazer, Pão Diário te leva a refletir, né, de que forma você faz isso e como você também se sente, né? Nós tivemos uma ministração maravilhosa do pastor Juliano Som esse final de semana. Todos os 3 dias, desde sexta-feira não, mas sábado e domingo, teve a ministração dele e ele muito sabiamente ministrou. E uma parte da ministração que ele trouxe foi. Não foi o pastor Juliano Som que pegou isso, foi no meu workshop lá que o pastor falou assim: se você quer receber algo, né, o padrão que a Bíblia nos oferece sobre relacionamentos saudáveis que nós temos no nosso dia a dia, é o padrão de que se você quer ser tratado de uma determinada maneira, você precisa começar a tratar dessa determinada maneira. Então, se eu gosto de chegar na igreja e ter alguém sorrindo para mim, me falando bem-vindo, bom dia, fique à vontade, esteja em casa, bom culto, eu chego na igreja com esse sorriso e eu falo bom dia e eu dou bem-vindo para a próxima pessoa e eu, sabe, apresento ela e dou essa hospitalidade a partir de mim. Então, aquilo que nós esperamos do outro, que também possa ser a nossa atitude, né? Que não venhamos somente querer ficar recebendo de Deus, mas também já dando aquilo, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E se nós plantamos bondade, amabilidade, alegria, certamente também nós colheremos isso. Então, essa é a reflexão nossa para essa noite. Tanto de você se sentir acolhido, quanto de você prover acolhimento para as outras pessoas. Porque certamente, da mesma forma que o Senhor cuida de nós, Ele nos capacita para cuidarmos dos outros também. Amém? Amém. 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 E Amém. graças a Deus, ô glória. Amém. É isso aí, povo de Deus. Vamos dar os amém aí. E eu gostaria muito agora de ouvir, né? É o pastor Benê Atos também, na sequência o pastor Marcos Vaz, na sequência, nos finais, uma oração do clamor. Pastor Benê, escuta. Amém, pastor. Boa noite a todos. A paz. A paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu estava ouvindo aqui. Estou um pouco rouco, né? Estou com dificuldade para falar. Estou meio desgastado aqui com o pessoal da escolinha de futebol.
E aqui tem que usar muita voz aqui, aí às vezes some um pouco a voz. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, onde ela expressa o coração de Deus, o caráter de Deus se desenvolve através da revelação da sua palavra. E é importante a gente, em todo texto que vem da Bíblia, uma vez que ela é a palavra de Deus, entender qual é a intenção de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus escreveu lá com os dedos os 10 mandamentos, deu para Moisés, inspirou os homens, cerca de 40 autores, no espaço de 1.500 anos. E quando a gente lê assim o que diz a respeito de Boaz e Noemi, no livro de Ruth, né? A gente precisa entender qual é o propósito de Deus, por que está registrado aquilo, e o que Deus tem para nós. E é importante também, eu entendo bem assim esse lado sentimental da Sabrina em relação a ser acolhido, até pela situação daquele momento da nora de Noemi, né? E eu vejo que é importante a gente ser acolhido assim, mas dentro da Bíblia ela existe assim: o mundo jaz do maligno, a nossa pátria é celestial. E nós devemos, assim, justamente ser fortalecidos com o Espírito de Deus, uma vez que nós renascemos em Cristo Jesus e nós andamos no Espírito de Deus. Então, independente, é muito bom, assim, saber que está tudo indo bem aí, né, em Nova York, mas o melhor lugar onde a gente está, uma vez que o véu foi rasgado, o melhor lugar onde está, independente dessa questão geográfica, é justamente a comunhão e o relacionamento com Deus. Uma vez que o véu foi rasgado e nós podemos estar diante do trono de Deus, na graça de Deus, e isso faz toda a diferença. A Bíblia diz assim que Jesus fala assim: eu estou contigo por onde quer que andares, né? Então, aonde está a presença de Deus, ali a gente está guardado, abençoado, feliz, próspero, né? Independente da questão geográfica. Então, creio assim que o pastor foi enviado aí para Nova York, é uma bênção você estar aí, às vezes a gente sente a falta de vocês aqui, às vezes não, sempre, né? Mas o importante é que o mesmo espírito que está aí, com Sabrina, com o pastor, com toda a igreja que foi levantada aí, é o mesmo espírito que está aqui conosco, né? Ele é o mesmo Deus, ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E importante nesse texto que foi base para a reflexão de hoje, Elimeleque, ele cometeu um absurdo, né? A lei fala que na dificuldade tem que dividir o pão, e ele era muito rico, ele deixa Belém e vai para Moabe. E lá morre os 2 filhos dele, e fica a mulher e as 2 noras. E Belém é casa do pão. Moabe é uma cidade que tem origem justamente na atitude incestuosa da filha de Oi? Oi? Não, de Ló, né?
É. Tem o primeiro filho chama-se Moabe, o segundo chama Amon. E dá a entender o quê? Que é um sistema do mundo e o outro é justamente a natureza carnal do homem que é pecaminosa. E aí a necessidade de ver que os que estão em Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Quando a gente vai para esse lado sensação, a gente ter a sensação ou o lado sensorial, ele leva justamente à questão da nossa natureza adâmica, que é o primeiro Adão foi feito alma vivente, que é toda onde está concentrado o nosso lado sentimental, né? Nossa natureza sensitiva. E o coração do homem, o próprio sentimento do homem, ele é enganoso. Uma vez que, quando a gente olha para a Bíblia e vê assim que o primeiro Adão foi feito do pó da terra, e quando a gente olha para a serpente, quando ela é amaldiçoada, ela se alimenta do pó da terra, né? Pó você vai se alimentar, ou seja, muitas vezes o mundo ele trabalha justamente por não ter nascido de novo, eles são trabalha a questão sentimental. E quando a gente vai para a cruz, uma das propostas que Deus tem é renunciar ao nosso próprio eu, nossa própria natureza, para que a glória de Deus nos envolva e a fonte de água viva venha jorrar dentro de nós. E esse foi o grande propósito de Deus, desenvolver todo aquele propósito ali na vida de Boaz com a moça lá, né? Como chama? Noemi? Não, Ruth, né? E esse foi o grande propósito, porque dali vem o Messias. A necessidade de alguém ir lá na cruz e assumir toda a nossa natureza, todo o nosso pecado. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão foi a rocha inabalável, onde tudo que possa se manifestar em nosso interior, na nossa natureza, justamente, em vez de ser um problema, passa a ser uma grande oportunidade da gente ver a verdade, que é esse Deus no dia a dia, nos alimentando, nos fortalecendo. O grande erro de Elimeleque foi justamente deixar a casa do pão e, né, ele deixou a vida, vamos supor, espiritual, a vida onde é abastecida pelo pão da vida, para viver uma vida totalmente em Moabe, e lá veio toda essa desgraça que acabou com a família dele, e a mulher dele ficou até envergonhada, porque a mulher, quando não tinha marido na época da lei, ela ficava envergonhada, ficava desonrada, e isso veio como consequência. E ali, eu creio que durante o período que ela conviveu junto com as noras, havia um testemunho, havia um posicionamento por causa das leis de Moisés, ditar todo o comportamento de Noemi e fazer com que aquela mulher chegasse àquele ponto de tomar aquela decisão e falar assim: o seu Deus é o meu Deus. Para onde você for, eu vou com você. Então, houve um tempo de conquista, de relacionamento. Eu creio que isso, pastor, você está fazendo com a gente hoje. O nosso Deus aqui é o seu Deus aí, você não esqueceu da gente. Você, Sabrina, pastora Vera, você não deixou a gente aqui. Você todo Amém. dia está com a gente, né? Glória Sabrina, a Deus. eu vejo a voz da Sabrina, o coração dela expressando as coisas para nós aqui. Essa menina tem um futuro brilhante. Que ela possa realmente se render totalmente ao poder do Espírito Santo. E que verdadeiramente Deus possa usar ela. Existe essa questão institucional, tudo, mas eu creio que é muito bom também ter uma definição concreta do nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque é ali que realmente os dons que Deus tem derramado sobre nós é que vai resplandecer
e que vai desenvolver todo o propósito da nossa identidade cristã. Porque nesse mundo, até o inimigo ele se transforma em anjo de luz e existem muitas situações que querem comprometer. Então, nós somos irmãos, nós temos que nos preocupar um com o outro. Eu amo esse pastor Jimmy Gil e às vezes está longe, né? Está longe de mim, mas não está longe do Deus que nós servimos. Então, oramos aqui, e a gente também não pode descartar a realidade que nós vivemos dentro até dessa confusão eclesiástica que está acontecendo, não só no Brasil, mas fora. Não tenho esperança nenhuma em relação à política, eu sei que tudo isso é cumprimento da própria palavra de Deus, e a nossa maior riqueza é a nossa salvação, é saber que, assim como Deus preparou Boaz para Ruth, e veio Jessé, e depois veio Davi, o grande rei lá, e Davi significa muito amado, e através de Jessé veio o Messias, que assumiu nosso lugar lá na cruz e fez com que a gente pudesse estar aqui, a razão de nós estarmos aqui, onde as barreiras caíram por terra e a gente pode estar, mesmo você estando longe, fisicamente, mas espiritualmente tão presente junto de nós. Então, é sempre bom a gente se posicionar, se estruturar dentro da verdade que a Bíblia expressa, do texto bíblico, né? E isso fazer com que a gente investigue tudo, né? Que nem eu estou falando aqui com vocês, mas é importante você ver na Bíblia o que eu estou falando, analisar, porque existem tantas coisas hoje, há uma distorção da palavra de Deus. E o próprio Antigo Testamento mostra que a falta de posicionamento do povo em relação à palavra de Deus sempre estava acontecendo problemas. O povo de Israel, por não conhecer o Deus deles, que é o nosso Deus, chegou a sacrificar até filhos para Moloque, para outros deuses, e fez um monte de aberração. Hoje nós temos o Espírito Santo, e faz com que hoje nós somos, né, independente dessa questão geográfica, aonde tem alguém batizado com o Espírito Santo, nós somos a igreja do Cristo, e sobre essa pedra as portas do inferno não prevalecerão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a igreja universal, né, que está em todo canto. Então, tudo que eu tenho de bom é para me servir o meu próximo, para me ajudar o meu próximo. E também ser edificado, né, como eu sou aqui com os irmãos, preciso de ser alimentado, de ser abastecido, ser renovado, porque é o mesmo Espírito que nos une e que faz com que a gente esteja aqui todos os dias, buscando a presença de Deus e vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, porque fiel é aquele que estabeleceu esse propósito para a vida de cada um de nós, né? Então, que Deus abençoe a todos, acho que eu falei bastante aqui. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Na sequência, o pastor Marcos Vaz. Pai do Senhor, amados irmãos e irmãs, antes de tudo, antes de fazer essa meditação rápida, só fazer uma oração, tá? Deus amado, Pai querido, que o Senhor possa, Deus amado eterno, iluminar a nossa mente e os nossos corações, e que cada tipo de seta, Pai, venha cair por terra, e o seu nome venha a ser glorificado. E que aqueles que nos ouvem nesse exato momento possa ser alcançado, Pai, por essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Poderia abrir as vossas Bíblias em Ezequiel,
37:14. Ezequiel 37:14. Acharam aí? Só um minutinho, pastor. Ezequiel 37:14. Thank you. Achou? Ok. Só apenas o verso 14. Lê para mim, por favor. Soprarei meu espírito em vocês, e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Interessante essa passagem que tem tudo a ver com o que foi lido, né? Você sabe que Boaz, Ruth e Noemi, nós podemos ter como uma tipologia bíblica, né? Verdadeiramente é a união da igreja com o noivo. E o papel do Espírito Santo de interceder pela igreja para com o seu noivo. Interessante isso, né? Mostra também o amor do filho para com a sua noiva. Então, por isso que é muito interessante a gente estudar a tipologia bíblica, porque tudo que está no Velho Testamento ou no Novo Testamento, eles dão-se de encontro. Então, se você prestar atenção aí no que você leu, você lê a primeira parte do verso, que é a parte A. Lê para mim, Dimas, por favor. Soprarei meu espírito em vocês. Segura. Então, quem fez essa parte do sopro do Espírito entre eles? Senhor, né? A que intercedeu. E quem foi que intercedeu pela causa? Espírito Santo, né? Não, tudo bem. Entenda, ela está fazendo o papel do Espírito Santo aí. Quem foi que intercedeu? Quem falou, olha, chegais ao moço, chegais a Boaz, que é primo nosso. Quem foi a intercessora desse? A Noemi. Exatamente. Pegou a visão, né? Por isso que é bom você também estudar a tipologia bíblica, porque te ajuda muito. Noemi, então, ela fez esse papel do encontro da igreja. Quem é a igreja? Era aquela que estava ao descanso de Boaz. Quem é a igreja? E aí? Povo, interage comigo, por favor. Eu tô falando para ele soltar o microfone aí. Louvado seja Deus. Me ouve? Glória a Pô. Deus. Somos nós, a igreja. Então, mas dentro do texto, É Ruth. Exatamente. Então, lê a parte B do versículo, que está em Ezequiel. Voltarão a viver e eu estarei de volta para essa terra. Então, saberão que eu, Não, Senhor, voltarão a viver e eu estarei de voltarei para a volta. terra. E voltarão a viver e eu estarei de volta para a sua terra. Então, devido à intercessão, eles voltaram para Sua a terra. E para onde que a igreja vai após o encontro? A igreja está se preparando para quê? Para a morada para a do casa céu. do Pai. Para a casa, para a terra. Para a terra. Entendeu? Está entendendo o sentido da coisa? Aí fala a parte B do versículo. Então, sabendo que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi.
E se cumpriu. Se cumpriu o quê? O relacionamento dos dois. Não foi isso? Aham. Por causa da intercessão de quem? A questão da. Chama ela? Noemi, né? Exatamente. Que fez o papel do Espírito Santo de Deus. Justamente. Tá conseguindo pegar aí? Tem que captar a mensagem, sabe, Guru? Então nós temos 3 personagens dentro de um pequeno texto, né? Você vê como fala, meu Deus, como fala profundamente. Sabemos que nós somos parte da noiva, né? Nós somos a parte da noiva. Quando nós se encontrarmos no céu, é o encontro, né, da noiva para com seu esposo. Então, você vê que o texto já diz quem é o remidor. Quem remiu? Boaz, isso mesmo. Peguei aí rapidinho. Boaz. Jesus é o que vai remir a igreja. Por quê? Porque ele vai fazer essa junção, ele vai estar nessa junção com a igreja e ele vai ser encontrado. É igual aquela parte que diz assim: vós sois a vara. Eu sou a videira. A vara, fora da videira, ela não tem como dar fruto por si própria. Para que ela serve? Para ser queimada ao fogo. Entendeu? Então, nós somos os ramos dessa videira. Olha como a tipologia bíblica ela é fantástica. Né? Então, com essas poucas palavras, né, qual é o trabalhar desse texto? É a entrega. A entrega, né? Na presença, né, do Espírito Santo, a entrega, né? Nós estamos sensíveis para o que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Embora que veio por erros, mas foi necessário, tá? Foi necessário que acontecesse esses erros, né? Para saber o quanto a igreja, ela é falha, mas ela não desiste dos seus objetivos. Certo? Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos nós vamos estar, né, propício a esse corpo carnal. Nós vamos errar, mas nós vamos continuar marchando, porque o nosso alvo é Cristo. O alvo da igreja é alcançar a promessa de Cristo. Noemi alcançou a promessa de Cristo, né? Que foi Boaz. Boaz, na época, foi uma tipologia de um Cristo, né? Noemi fez a intercessão, mas essa intercessão é a junção da noiva para com o seu noivo, né? Nós temos aí o alimento. Pode ler para mim rapidinho qual é o alimento que está aí? Na eira, né? Eira é aquela, se eu não me engano, é aquela que vai dividir o alimento, o trigo, né? Não é isso? Qual que é o alimento que estava posto em si aí, falando no texto? Fala aí para mim rapidinho, por favor. Qual que é, Sabrina? Qual saber? No texto de Ruth, Isso. ela vai para o campo colher espigas de. Não é de milho, não. Eu acho. Não, ela até colhe trigo, espiga de né? milho, sim, mas depois, para onde ela vai, já é um outro, se eu não me engano, já é um outro alimento. Dá uma olhadinha aí rapidinho. Peraí. As espigas que foram deixadas para trás. Aí ela vai.
Eu E tenho aí, quase certeza que é alguma coisa relacionada com trigo. ela vai para a lavoura, né? Aí ele pede para que eles deixem para trás os feixes que eles não recolhem, porque tem toda uma questão de como que é Não, feito. não, na hora da junção, antes da junção, eles entram dentro de um celeiro, certo? É ali naquele trechinho. Dá uma olhada para mim, por favor. A cevada? Cevada. Que A mais? cevada. A cevada Hum. e 6 medidas de cevada e, E só. e só, não tem, porque querendo voltar de mão vazia. Então, essa cevada é a representação do alimento, né? É O cevada e alimento trigo. espiritual. Oi? Cevada e trigo. Tá vendo? Oh, eu tô com a cabeça boa ainda, hein? Então, tá dizendo, né? Do alimento espiritual, né? E qual que é esse alimento espiritual que nós, como igreja, conseguimos obter? Que é essa cevada e esse trigo. É a palavra. A palavra, terra, sou de earth. Então, tem coisas na vida da gente, meus amados irmãos e irmãs, que era necessário para que ela viesse ter esse encontro, teria que haver o erro, teria que haver percas lá atrás. E quantos de nós já não perdemos? Hã? Não é Nem verdade? falo. Deus está falando aí. Eu ia falar assim, Quantos, abafa o caso. quantos de nós não perdemos? Né? Talvez algo material, talvez algo na área espiritual, né? Passamos por angústia, porque ela passou por 3 angústias: da morte do seu esposo, do seu marido, aliás, do seu marido, né? E dos seus filhos. Então, essa morte trouxe angústia para ela, né? Mas Deus recompensou ela ali na frente. Vai haver recompensa para nós. Não pensa que isso aqui está sendo à toa, que não está sendo à toa. De repente, nós não podemos ver com os nossos olhos físicos como Abraão não viu a promessa dos olhos físicos. Mas ele acreditou naquilo que Deus tinha depositado para ele. Aleluia! Entendeu? Então, assim, muitas vezes nós pensamos, pelo amor de Deus, não quero desanimar ninguém, pensa comigo, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos aqui na Terra, entendeu? Porque de repente que nós vamos conquistar aqui na Terra vai ficar aqui, nós não vamos poder levar, né? Porque nós temos algo maior, a promessa é muito maior do que aquilo que nós dependemos daqui da Terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus vai trazer a sustentabilidade e vai nos ajudar. Mas concorda comigo, vai ter pessoas, muitas vezes, que elas não vão conseguir alcançar o objetivo da promessa aqui na terra, mas vai guardar a palavra viva e eficaz no coração. Tá entendendo? E essa palavra viva e eficaz no coração vai fazer que ele venha transbordar e encontrar, né, o local, né, que é desejável para com ele. Olha que interessante. Então, assim, nós temos várias situações dentro do texto. Nós temos o alimento, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a presença do noivo, nós temos o encontro da noiva para com o seu noivo, né, no lugar celestial, no aconchego, né, ali naquele celeiro onde eles estavam, é o encontro celestial, onde que o filho, né, da descendência de Davi nasceu. Porque onde ele poderia nascer não tinha espaço para ele. Está entendendo o que Deus está falando? Nós não temos espaço, né? A igreja não tem espaço nesse mundo, né? Tem algo preparado para nós que é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Aquilo que o olho não viu e que não desceu ao coração é que Deus tem preparado para os deles. Então, assim, né?
Então, como aconteceu na vida de Abraão, na sua promessa. Lembra? E eu já fecho por aqui, tá? Lembra quando Deus pediu a promessa para Abraão? Quem lembra aí? Lembra? Deus pediu uma promessa para Abraão. Falou assim, olha, Abraão, eu quero a promessa que eu te dei. Aí Abraão não hesitou de entregar a promessa. Ele pegou a promessa dele e levou a caminho de 3 dias. Olha o símbolo aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. 3 dias de caminhada. Olha só que interessante. E quando ele chega próximo da onde Deus... Por isso que nós temos que ficar atento com o que Deus quer falar conosco. Tá entendendo? Quando ele chegou no monte, Deus falou assim, é aqui que você vai sacrificar a promessa que eu te dei. Olha que interessante. Aí Abraão fala assim para os seus criados, ficai aqui com o jumento, que eu e o jovem, né, algumas palavras falam que é o jovem, outras falam que é o menino, mas isso não vem ao caso. Eu e o menino subiremos para adorar o Senhor e voltaremos. Interessante, né? E ele subiu com tocha na mão. Ele subiu, né? Com o tutelo na mão. Ele subiu com a lenha na mão. E ele também subiu com o holocausto, que tinha que ser o sacrifício. Interessante, né? Não tem como adorar sem tocha. Tocha é a presença de Deus. Não tem como adorar sem lenha. Tem que tirar a sujeira do altar, para colocar lenha nova, fazer o fogo, né? Porque tem que ser alimentado, né? O fogo tem que ser alimentado, que é a lenha. Oh, glória, louvado seja Deus. E também tem o tutelo, né? Na mão. Louvado seja Deus, que é a representação, né? Louvado seja Deus da própria palavra em si. Mas tem situações que tem alguns que preferem ficar com o jumento. Não querem adorar. Preferem ficar com o jumento. Já viu essa, Diniz? Né? Que não é o caso nosso e nem da igreja. Né? Deus está fazendo um convite para mim e para você. Está ouvindo aí, meu querido ouvinte? Não fique com o jumento, mas suba com a mão, a tocha. Suba para adorar a caminho de 3 dias. Suba para adorar com o tutelo na mão. Louvado seja Deus. Suba para adorar. Porque no momento certo, Deus vai preparar o teu holocausto, o meu holocausto. E o nome dele vai ser Decalassuriandarabaias. Vai ser glorificado. Né? Que serve a sai. E aquilo que você teve como perca, você vai entender. Louvado seja Deus. Assim como Noemi entendeu a perca, né? Foi necessário perder para ganhar. E muitas vezes nós não queremos perder para ganhar. Nós queremos ganhar, 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 ganhar. E nem sempre é assim. Jesus precisou perder para ganhar muitas coisas. Então, nessa noite, meus amados queridos irmãos e irmãs, fique com essa pequena saudação. Amém? Desculpa pela minha demora. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, tá bom? Em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Um beijão no coração de cada um de vocês. Amém. 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 Olha. E agora aquele clamor, né? Com a nossa pastora Vera Gil, trazendo a oração do Pai para nós aqui de Orlando e para vocês aí de todo o Brasil. Ô, Glória. Glória a Deus, aleluia. Palavra gloriosa, né? Gosto muito dessa passagem de resgatador, que fala muito com a gente. E não só ela, né? Porque nesse final de semana foi um banquete que nós tivemos da parte de Deus. Um banquete mesmo. E um dos banquetes da palavra foi exatamente Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos.
Então, essa encaixada aí foi confirmação também já da palavra. Por isso que eu, olha, irmãos, né, para aqueles que entendem mais, que estão até mais tempo na palavra, eu digo para aqueles que estão há pouco tempo também, Deus se firma na palavra. Se tem alguma revelação que você precisa da parte de Deus, ouça a palavra, porque a palavra nos revela que foi aquilo que o pastor Benê falou. Precisamos saber, dentro dessa palavra que Deus está trazendo para nós, qual é o caminho que a gente deve prosseguir, o que devemos fazer. Meu Deus. Meu Deus, eu falei, Senhor, esse resgatador aí vai ser, e eu me incluo, né? Eu, nessa história aí, eu me coloco como Noemi, a mulher que ora, ainda que toma algumas atitudes ou fala algumas coisas, porque nós somos imperfeitos, lógico, Deus sabe disso, que nós, sabe, a perfeição só vem de Jesus. Mas a oração, eu me tomo mesmo como a oradora e oro mesmo, e falo, e peço, e minha oração não é só agora, que nem agora eu vou orar por cada um de vocês. A oração de vocês também não deve ser só agora. A oração de vocês tem que ser, putz, eu estou lavando louça, eu estou orando a Deus, eu estou guiando, eu estou fazendo qualquer coisa que eu for fazer, eu estou pedindo a direção de Deus. Enfrentamos muitas coisas, né? E o inimigo, na realidade, ele quer isso mesmo, ele quer que ele faz de tudo para que você não tenha a sua bênção. Mas aí, Deus, o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então, os caminhos que é obrigatório até acontecer nas nossas vidas, na vida da nossa nação brasileira, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada. Pobre do homem que se acha que Deus perdeu. Deus não perdeu. Deus está no controle do seu povo, da igreja, do direcionamento, da palavra, de tudo. Né? Lógico que nós ficamos muito tristes com tantas coisas, mas se você for ver na Bíblia também, os maiores perseguidos é Jesus, que é maior perseguido que Jesus Cristo, né? E ele trouxe uma grande vitória para nós, que foi a salvação. Então, amados, né? A gente coloca a nossa vida hoje pautada em Jesus, sabendo que tudo isso vai passar e que Deus sempre tem um propósito sobre tudo que está acontecendo. Ponto final. Deus tem um propósito. E eu dou glória a Deus por isso. Então vamos orar, amém? Soberano Deus, adorado Pai, Senhor, no nome de Jesus, olha Deus amado, muito obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, glorificando, orando, buscando e o melhor de tudo, ouvindo a Tua palavra, que é o nosso maná. É o nosso maná de todos os dias, é o nosso alimento de todos os dias. É a Tua palavra que faz a diferença de quem está no YouTube nos ouvindo, de quem está na rádio, de quem está na live, todos que estão aqui, todas as famílias no qual nós oramos e nós amamos, que é a família do pastor Benê, da sua esposa, Pai, em nome de Jesus, da Ariane e do Gilberto, do seu sobrinho, dos seus filhos, Pai, da minha mãe também, Senhor, em nome de Jesus, da Dani, do seu filho, do pastor Marcos, que vai ser papai, louvado seja Deus, da sua esposa. Tudo tem um tempo certo, Deus sabe de todas as coisas. Eu quero agradecer ao nosso Deus. Eu quero agradecer, Pai, em nome de Jesus, pelos direcionamentos que o Senhor nos dá, através do Teu Espírito Santo. Porque Davi mesmo falava, Senhor, faça qualquer coisa, mas não aparta de mim o Teu Espírito. Não aparta de mim o Teu Espírito. O Teu Espírito me guia, Senhor. Então hoje, nesta noite, eu falo, Senhor. Não aparta-te de nós o teu Espírito. Nos dá mesmo sabedoria. Nos dá, Senhor, entendimento. Nos dá a cada um hoje, nesta noite, que pode ser que esteja com o coração aflito, triste, sabe, vendo tantas coisas que acontecem no mundo, mas nós devemos nos firmar em Cristo e devemos saber que tem um Deus.
E, amados, no meio dessa Bíblia toda aqui, a palavra que eu mais gosto, assim, da parte de Deus e vejo as mãos dele, é a parte da justiça. A justiça do homem é falha, mas a de Deus, ai meu Deus, essa não falha. Amados, essa daí, além de não falhar, se você se posicionar, ainda Deus mostra para os outros, diante da situação, quem é o Deus que ele serve. É sobre isso. Então, essa palavra justiça, ela cabe muito aqui na nossa vida, pautada também de muita perseguição, mas o nosso Deus deu vitória e está fazendo justiça, não que a gente peça. Não, 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 não. Deus sabe porque ele é justo. A própria palavra dele já fala tudo isso, né? Louvado seja Deus. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é Deus. E nós só tem uma coisa, Pai, em nome de Jesus, que nós temos que fazer hoje, nesta noite. É sermos justos. É sermos obedientes, né? Obedientes no andar, no falar, obedientes, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, obediente fala e a gente obedece, obediente, Senhor, em nome de Jesus, no agir. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por cada família, porque elas não são nós. Aliás, nada aqui é nosso. Nada aqui é nosso. Nós queremos agradecer porque tudo é seu. A igreja é sua. E nós aqui estamos constituídos por uma igreja de live. Uma igreja que já estava no seu coração, porque o Senhor sabia que a gente ia chegar num tempo do computador, de celulares, e que nós não podemos estar lá no Brasil, porque temos um chamado aqui nos Estados Unidos. Mas nós não deixamos de fazer o chamado junto do Brasil com os Estados Unidos. É sobre isso, meu Deus. O Senhor nos leva em tantos lugares. O Senhor nos dá, assim, hoje o livre acesso pela internet. E podemos hoje falar do teu amor. Isso não tem preço, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque é uma ferramenta que, se nós soubermos usar, se a gente usar para a honra e glória do Senhor, essa ferramenta se torna uma ferramenta muito potenciosa. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nos dá, Senhor, discernimento e sabedoria. Nos dá, Senhor, disciplina. Uma dos workshops, Senhor, deste final de semana dos jovens foi disciplina. Sem disciplina não se chega no propósito. Então nós temos que ter disciplina. Disciplina no orar, no falar, disciplina com a nossa família. E tantas outras coisas que você tem que ter na sua vida para que o propósito de Deus chegue de uma maneira assim grandiosa. Então louvado seja Deus, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Continua trabalhando, operando. Daqui a pouco eu vou orar pela nossa nação lá no pastor Bizica, que me chamou para orar, e estou jejuando também pela nação brasileira. Pai, em nome de Jesus, e quando nós estamos jejuando, quando eu vejo assim, meu Deus, parece que está tudo virado de ponta cabeça, aí eu já sei que espiritualmente falando, Deus está respondendo. Porque se eu faço um jejum e eu não vejo que nada acontece, eu não vejo que o coração de Deus foi, sabe, mexeu no coração de Deus, não. Mas quando eu oro, como Noemi orou, ainda, Pai, em nome de Jesus, que eles saíram de uma terra, de Belém, e foram para Moabe. Ah, papai, louvado seja Deus. O Senhor sabe de todos os trajetos e os projetos que o Senhor tem sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Obrigada, Deus, porque quando eu vou orando, com todo esse chamado de oração que eu agradeço a Deus, porque é Deus que dá, conforme você vai orando, Deus pode dar para qualquer pessoa. Eu vou orando e Deus vai me ministrando em mim, através do Espírito Santo, as revelações. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada, Senhor. Cuida da nossa nação.
Obrigada, Deus, obrigada. Só tenho a agradecer, porque o melhor ainda está por vir. E nós, o povo brasileiro, vai cantar o hino da vitória. E a nossa nação não vai virar uma ditadura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus está cuidando de mim. Amém. Nos detalhes, Amém. cuida de mim. Glória a Teu Deus, hein? amor é sobrenatural. Não existe nada igual. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. Teu amor é sobrenatural. Ih, É esse, hein? Com Glória a ele Deus. não há outro igual. Amém. Amém. Cadê Antes a de Rafinha? terminar, A carinha caiu, né? Não, acho que ela tá aí, não tá não? Tá. Mas antes de terminar, eu queria trocar o nosso propósito, porque a gente sempre fez em Inter, né? Quanto tempo faz? Acho que já faz uns 2 anos, né? Ok. Que foi o ano passado e o ano antes dele. Que a gente fez as petições. Ah, sim, foi. Tem 2 anos. Tem 2 anos. E aí vamos migrar. A gente fazia em Esther e vamos fazer em Ruth, mas vai ser de uma forma diferente. Porque o nosso pedido agora para Deus. Tem alguém com o microfone aberto. O nosso pedido agora para Deus, ele vai continuar sendo feito, né? Afinal, quando nós estamos ali orando, nós estamos conversando com o Senhor. Mas como eu tô nessa vibe agora, bem intercessora, né? Irmã do coque, do manto, eu pensei de nós fazermos de uma forma diferente. Então, ao invés de nós escrevermos para o Senhor os nossos pedidos e orarmos em cima deles durante os 30 dias de agosto, e eu quero te desafiar, agosto esse ano, ele tem 5 semanas. Porém, nós vamos começar na semana que vem. Não, tem 4 semanas. Calma aí. 2. Não, tem 4 semanas, tá certo. Então começa nessa semana, tá? E aí, durante essa semana, até no máximo domingo, você lê o primeiro capítulo de Ruth. E não só leia, faça um jejum durante a sua semana. Você vai ler o primeiro capítulo de Ruth e você vai fazer um jejum em qualquer dia que você escolher. E você vai orar e apresentar ao Senhor conforme aquilo que ele for, né, te ensinando, melhor dizendo, sobre a palavra. Porque quando nós fazemos um jejum, não é só tipo, vou deixar de comer, aí eu acordo de manhã, eu me arrumo, eu vou pro meu trabalho, eu passo o dia inteiro trabalhando, volto para casa, acabou. Não vamos fazer esse tipo de jejum, vai ser um tipo de jejum um pouco mais intencional. Então, durante esse período de jejum, vai ser o período que você vai ler a sua Bíblia também. Então, você tem que escolher um tempo, né? Por isso que você vai ter até domingo para fazer esse jejum. E aí, durante esse período do jejum, pode ser uma refeição do seu dia, pode ser enfim, faça, né? Porque eu sei que jejum, ele exige muita disciplina e também sabedoria, porque a gente está lidando com a gente está cortando uma refeição, então é algo que às vezes o corpo, né, dependendo das suas condições de saúde, não aceita muito bem. Enfim, faça de forma consciente e responsável, tá? Mas tire uma refeição do seu dia e durante esse momento que você estiver em jejum, você vai ler a palavra do Senhor. Ore, leia a palavra, escute alguns louvores, né? O Senhor vai direcionar esse momento. E aí, quando chegar toda semana a gente vai fazer isso. Então, vai ter o primeiro capítulo agora, hoje é dia 4, até o dia 10 estaremos no primeiro capítulo. Aí do dia 11 até o dia 17, no segundo, do dia 18 até o dia 24, no terceiro, e no dia 25 até o dia 31, no quarto capítulo. Amém? E aí vão ser 4 jejuns, 4 capítulos de Ruth. Amém. É isso Amém. aí. Amém. Aí, se Então vamos vocês lá. tiverem alguma dúvida, só falar com a gente, pode chamar a gente no privado, mas eu vou mandar isso lá também bem explicadinho no grupo.
Amém. Amém. Bom, oremos assim então, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha, nosso Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixe, papai, cair em tentação e livra-nos do mal. O Seu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Pois agindo, Senhor, quem nos impedirá? Tudo posso no Senhor que nos fortalece. Que o Senhor é o nosso pastor, Pai, e nada irá nos faltar, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Nós iremos aos fracos, somos fortes em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, que as outras consolações finais do Espírito Santo, para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o clamor das 20 horas, intitulados 300, na presença do Pai e Divino Espírito Santo, diz... Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Hoje está sendo melhor do que ontem, porque o nosso amanhã será melhor que hoje. Ô, glória! Até amanhã, povo de Deus! Até amanhã. Até amanhã, Você que pastor está aí, Benê. Até amanhã, Vocês estão pastor ouvindo algum Marcos. som aí? Vocês estão ouvindo algum som aí profundo? Não. Não, né? É porque eu fiz um jam aqui no Spotify. Eu pensei que ia ser vídeo fundo, estava fazendo um teste aqui. Mas amém. Tchau, Está tocando gente. comunhão. Boa semana. Comunhão divina do pastor Benê Matos. Até amanhã. Shalom, Danai. Aleluia, glória a Deus. Pai, gente, até A amanhã. paz. Até amanhã. Você que está aí na TP1 RTV, é no nosso canal do YouTube, Deus abençoe. Lembrando que, se não chover amanhã, era fazer sol mais tarde, hein? Não deixe de nos acompanhar. Entre, dá seu like, compartilha, sabe? Interaja com a gente, beleza? Estamos aqui, aí tem o pastor Benê, tem o pastor Marcos Vastos, estão sempre com a gente aí. Mande aí o seu pedido de oração. Participe. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, Donai, meu pastor Benê. Shalom, Donai, meu pastor Marcos Vaz. Dani, seja bem-vinda. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ô, glória. Deus abençoe a paz. Ô, glória, A paz, paz, meu pastor irmão. Benê.